Aleluia. 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 Santo é o teu nome, Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Podem sentar. Quero cansar os irmãos. Queria abrir com vocês Evangelho de Jesus, Evangelho de João, capítulo número 4. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Grato a Deus por mais uma oportunidade, pela vida do nosso pastor, diretoria e toda a igreja, por nos conceder mais uma oportunidade, amém? João capítulo 4, texto bastante conhecido, que diz assim a palavra de Deus. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. O 27, por favor. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? O 28 e último. Então, deixando ela o seu cântaro, voltou à cidade e disse ao povo. Amém? Meus irmãos, como eu já falei agora há pouco, este é um texto bastante conhecido e um dos relatos que se encontra em João, que não conseguimos ver nos evangelhos sinóticos. O milagre de Caná, a conversa de Jesus com Nicodemos e este texto que acabamos de ler e outros, são os relatos exclusivos do evangelho de João. E o texto se inicia com os fariseus tentando fazer ou provocar uma competição entre Jesus e João Batista. E quando Jesus vê que os fariseus estão tentando trazer essa competição, ele sai da Judéia e se dirige para o norte da Galiléia. E é interessante, meus irmãos, que o caminho que Jesus toma é um caminho mais curto, mas um caminho que tinha um propósito para acontecer. Jesus decide ir por aquele caminho curto, mas de acordo com a visão dos judeus ortodoxos, aquele não era um caminho que o judeu poderia fazer naquela época. Por quê?
porque o próprio texto vai dizer, e aquela mulher diz ao próprio Jesus, que os samaritanos não se dão bem com os judeus. Só que Jesus, ele podia ir pela costa, que seria outro caminho para se encontrar, ou para ir para o seu destino final. Jesus poderia atravessar o Jordão e subir pela Pérea, mas ele decide não fazer esses dois caminhos. Por quê? Porque Jesus precisava passar por Samaria. E não só passar por Samaria, Jesus precisava ir àquela cidade, encontrar-se com uma mulher que necessitava beber a água da vida. Além de ir para Samaria, Jesus precisava conversar com a mulher necessitada de algo espiritual. E os textos que nós acabamos de ler, meus irmãos, mostra uma mulher que sofre por relacionamentos perdidos, e o relacionamento que ela está não é um relacionamento viável para os olhos do Senhor. Mas Jesus decide passar por Samaria. Era necessário ele falar com aquela mulher. E quando nós olhamos o texto e vemos o valor social que tem, Jesus enfrenta, no mínimo, duas coisas. A primeira delas é que os judeus consideravam os samaritanos como mestiços, uma mistura de judeus com gentios, desde o Antigo Testamento. E segundo, não era apropriado um homem falar com uma mulher em público, mas mesmo diante dessas duas situações, dentre outras que eu poderia falar aqui nesta noite, Jesus decide se encontrar com ela. E é interessante, meus irmãos, que Jesus sabia o local, Jesus sabia quem era, Jesus sabia o propósito que aquela mulher tinha para estar naquele local, mas Jesus, mesmo assim, diante de tudo isso, ele decide ir por este caminho e se encontrar com ela. Por quê? Porque para Jesus vale mais com a alma do que as coisas sociais que nós vemos todos os dias. Para Jesus, o valor de uma alma vale muito mais do que alguém falar dele. Para Jesus vale uma alma muito mais do que as coisas deste mundo. E eu quero trazer inicialmente uma palavra para você. A sua alma é valiosa para o Senhor. Você não está aqui por acaso, não. Deus te trouxe aqui para trazer um bálsamo para a sua vida. Aleluia. Eu não sei o caminho que Jesus precisa percorrer para te encontrar. Você achou que não estaria aqui? Era para eu estar no domingo anterior. Eu pensei em estar no domingo posterior. Mas Deus decidiu tocar no seu coração para te falar algo. Se necessário for, eu passo por Samaria para te buscar. Se necessário for, eu passo pela Judeia para te encontrar. Se necessário for, eu passo por Jerusalém para te dar a água para que você nunca mais tenha sede. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Diante de tudo isso, meus irmãos, era necessário ele passar por Samaria. E muitas pessoas falam de coincidência. Crente não tem coincidência não, meus irmãos. As coisas são no propósito de Deus. Ah, aconteceu tal coisa, propósito de Deus. Não aconteceu tal coisa, propósito de Deus. Eu imagino Jesus indo com os seus discípulos e dizendo: vai lá, vai nessa cidade e compra comida para nós. Até nisso, meus irmãos, Jesus tinha um propósito com aquela mulher. Os discípulos só voltam
Quando Jesus termina o diálogo com ela. Vai lá, eu estou com fome, eu estou com sede, mas vai lá. Eu não sei se ele disse isso, mas se ele não disse, ele pensou: existe uma pessoa que eu quero falar a sós. Eu não quero que vocês me indaguem com as coisas normais da sociedade, não. Aquilo que eu tenho que falar com ela é algo pessoal. É algo que só eu e ela sabe. E quando nós vemos, meus irmãos, que Jesus está preocupado com essa alma sedenta, ele sabia que aquela mulher precisava de salvação. Ela sabia, porque o texto vai dizer, no versículo 25, eu quero adiantar, mas eu vou voltar. Ela diz: eu sei que o Messias está para vir. Então ela sabia, ela conhecia as coisas espirituais, mesmo sendo samaritana, ela sabia, mesmo sendo mulher, ela sabia. Jesus, ele quebra todas as barreiras para encontrar com ela. Ele precisava conversar. Ele precisava ouvir. Ele precisava falar. Não sei você, mas será que na sua vida Jesus precisa falar? Na sua vida, será que mesmo não querendo que Jesus fale, será que eu quero que Ele me ouça? Mesmo não querendo que Ele me ouça, será que eu quero que Ele esteja junto? Mesmo Ele não estando junto, será que eu preciso de um momento particular com Jesus? E não é a mulher que pede isso, não. Ela vai ao poço porque ela fazia isso todas as vezes. Mas é a vontade de Jesus de estar lá. Mesmo ela não pedindo, Jesus sabia o seu coração. Por quê? Porque ela estava preenchendo o seu coração, a sua sede, em relacionamentos que não eram para ser preenchidos. Jesus poderia ficar lá na Judéia. Jesus poderia ficar em Jerusalém. Mas ele sabia que uma mulher, e é interessante aqui, meus irmãos, que João não cita o seu nome. Por quê? Porque João sabia do embate entre os judeus e os samaritanos. Ele aqui está mostrando que Jesus não quer salvação somente para os judeus, mas também para os samaritanos. Além dos samaritanos, Jesus não só quer salvação para eles, mas Ele quer salvação para os gentios. E essa salvação nos alcança na cruz. E quando Ele diz que é para os confins da terra, essa salvação nos alcança. Não devemos ficar somente em Jerusalém, na Judéia ou em Samaria, mas nos confins da terra devemos pregar o Evangelho, ir. E é interessante aqui, meus irmãos, que os samaritanos, eles tinham seu próprio templo. Eles realizavam seus próprios cultos religiosos no Monte Gerizim. E como eu já falei aqui, não existe coincidência. No capítulo anterior, nós temos o encontro de Jesus com Nicodemos. E João é tão criterioso nisso, que são personagens distintos, mas Jesus se encontra com esses dois personagens de uma maneira peculiar. Para Nicodemos, Jesus mostra sobre o nascer de novo, ou do novo nascimento. Para aquela mulher, no contexto do poço, da água, do cântaro, Jesus mostra e fala sobre a água da vida. E quando nós lemos esse texto e o contexto, nós entendemos uma coisa: que o propósito inicial dela era pegar uma água que ela iria saciar sua sede naquele momento. Mas o propósito de Jesus não era esse.
O propósito de Jesus não é entregar uma água que ela iria matar sua sede e voltar novamente a matar sua sede, não. Jesus vai além, e o propósito dele é entregar algo para ela que ela nunca mais teria sede. E quando eu falo isso, meus irmãos, Jesus não está falando de coisas materiais, e sim espirituais. Jesus aqui não está falando de coisas materiais. Jesus, lógico, estava preocupado também em beber daquela água, porque ele tinha sede, ele tinha fome. Como eu já falei, ele pediu para os discípulos pegarem comida na outra cidade. Mas para aquela mulher, o propósito de Jesus era mostrar algo que ela estava necessitada daquele momento. Eu quero preencher a sua sede espiritual. Eu quero preencher o seu vazio espiritual. Eu quero encher o seu vaso espiritual. E quantas das vezes Jesus quer fazer isso conosco? Quantas das vezes Ele marca o encontro? Mas esse lugar é um lugar improvável. Mas Jesus está lá, marcando o encontro comigo e com você. Eu não quero, Wesley, te dar somente algo material, não, meu filho. Eu quero te dar algo espiritual. Eu quero que você fale em línguas estranhas. Eu quero que você profetize. Eu quero que você deseje mais a obra dele. Aleluia. O encontro não era só para matar a sede dela, material, mas a sua sede espiritual. Ele estava tentando preencher o seu vazio ou sua sede em vários relacionamentos. O versículo 13 ao 15 vai nos dizer assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Meus irmãos, ela estava preocupada em saber como obter dessa água, para não buscar novamente. Já estava no seu cotidiano fazer isso. Jesus sabia o horário que as mulheres iam lá para o poço pegar água. Ela não estava preocupada nos efeitos espirituais que a água que Jesus ofereceu podia fazer. Nesse momento ela olha: Senhor, me dá a água. E o texto não para aqui, por quê? Porque ela diz: se eu beber dessa água, eu não vou precisar mais voltar para pegar essa aqui. Jesus: não, minha filha. Essa água você pode todos os dias pegar. E eu saindo daqui, parafraseando, meus irmãos, você vai voltar novamente. Todos os dias, se for preciso. Mas a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E é interessante quando Jesus fala isso, meus irmãos. Ele entra num embate com ela. Por quê? Porque para se saciar dessa água, é necessário reconhecermos quem somos. E eu não estou falando de classe social aqui, por favor. Eu não estou falando de onde você mora. Não estou falando do cargo eclesiástico que você tem na igreja. Mas eu estou falando como pessoa pecaminosa que somos. Quando Jesus disse isso tudo e ela disse: Senhor, dá-me dessa água para eu não voltar. Ele diz assim: ó, vai, chama teu marido e volta.
O texto não vai dizer, meus irmãos. Mas parece que a resposta dela é uma resposta vergonhosa. Ela diz de forma simples, no versículo 17: não tenho marido. Irmãos, e desculpa as irmãs, isso é biológico, científico. As irmãs gostam de conversar mais que os irmãos, é ou não é? Só que quando ela é confrontada e ouvindo a sabedoria de Jesus, Jesus com a sua pedagogia, ela olha para ele e só dá essa resposta: eu não tenho marido. Ela poderia sentar, conversar com Jesus: Jesus, eu não tenho marido por causa disso. Eu sei que a situação dela é uma situação constrangedora. Ela não sabia quem era ele de verdade, ela não sabia. Por isso ela dá essa resposta simples para Jesus. Mas ele vai profundo na sua alma. Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E quando Jesus diz isso, ele sabe da situação dela pecaminosa. Ela diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Ele está, meus irmãos, aqui nesta noite, nas oportunidades que ele nos dá todos os dias, de nos dar a água viva, que nunca mais vamos ter sede, nunca. Mas é necessário entendermos a nossa situação pecaminosa nesta noite. E não adianta esconder de Jesus, não. Quando ele pergunta para a mulher, é como se ele estivesse perguntando para a gente agora nessa noite: quem é você? O que precisa ser tirado para você se saciar nessa noite? Todos nós sabemos nossas falhas e defeitos, meus irmãos, e Ele sabe também, mas Ele está aqui nesta noite de braços abertos para nos perdoar. O sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário foi pensando em mim e em você. Ah, mas eu sou assim, eu não consigo, foi por você. Ah, eu tropecei no caminho, eu não perseverei, foi por você. Ah, eu estou sem forças, alguém me feriu. Pessoas me feriram. E eu decidi olhar para trás. Eu decidi voltar. Mas o nosso Deus ainda tem um encontro conosco. Se preciso for, Ele vai por Samaria para te encontrar. Se preciso for, Ele muda o caminho, meu irmão, para te encontrar. Se preciso for, Ele faz o possível e o impossível para nos encontrar. Esse é o nosso Deus. Aleluia. 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 Tu estás aqui, Jesus. Tu estás aqui, Jesus. Tu estás aqui, Jesus. Tu estás aqui, Jesus. É a tua igreja, meu Pai. É a tua igreja, Senhor. Jesus precisava tratar do pecado dela, meus irmãos. Era mais simples ser curta em palavras do que se entregar por completo a Jesus, dizendo o seu erro. Muitas vezes nós fazemos isso. E eu não digo muitas das vezes que é culpa nossa, porque é a vergonha que o pecado nos faz. É o inimigo tentando nos aprisionar, tentando colocar na nossa mente e no nosso coração que nós não valemos nada para o Senhor. Nós não deveríamos estar aqui.
De certa forma ele está certo. Mas quando Jesus se entrega no Calvário, ressuscita 3 dias depois, ele nos mostra que a morte não está sobre o senhorio de nada. Ele é maior, ele é soberano, ele é grande, ele é poderoso. Tudo está sob o seu controle. Ele é Deus. Ele é Deus, ele é Deus. E no versículo 27, prometo a você que eu não vou passar das 19h40. Essa foi uma ação impressionante que essa mulher toma, depois de ouvir tudo o que ela ouviu de Jesus, ser confrontada, dizer a verdade, entender aquilo que Jesus estava colocando diante dela. O 27 e o 28, eu falei do 27 para a gente contextualizar. O 27 vai dizer: e nisto vieram os seus discípulos, e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Ninguém teria essa capacidade, meus irmãos, falar isso com Jesus. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Porque essa ação da mulher era uma ação extraordinária, meus irmãos. Porque o objetivo dela naquele momento foi pegar água. E quando ela deixa o cântaro para trás, ela entende que a água que ela foi buscar não foi a água que ela recebeu. Aleluia. Aleluia. Era como se ela tivesse aqui, ó, o meu propósito foi esse. Mas quando eu cheguei lá, aquele que é o propósito me mostrou outra coisa. Eu não preciso mais dessa água para matar minha sede, não. Se for preciso, eu posso até vir amanhã para pegar. Mas a água que ele me ofereceu, nunca mais eu vou ter sede. E quando ela faz isso, meus irmãos, e volta para a sua vila ou para a cidade onde ela morava, ela fala de Jesus. E agora eu quero trazer uma pergunta para nós nessa noite. Essa foi uma pergunta que eu fiz com os adolescentes, no encontro que nós tivemos na sexta-feira. Eu e você, nós temos o cântaro. Mas será que deixaríamos esse cântaro para fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer? Eu tenho aquilo em minhas mãos. Eu ouvi a palavra. Eu decidi segui-lo. Mas será que eu vou deixar o cântaro e segui-lo e falar das suas boas novas? Ou eu vou continuar com o cântaro e tentando preencher o meu vazio com as coisas naturais ou materiais? Quanto de nós, meus irmãos, decidiriam deixar o cântaro, entendendo que nunca mais vão ter sede? Será que teríamos essa coragem de deixar um símbolo, que tínhamos um propósito a ir? O texto não fala se ela cântaro depois, mas o texto é enfático em dizer que ela deixa e diz: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. E o 39 vai dizer: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando aproximaram-se dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos
outros creram. O propósito de Jesus, ao lermos o texto inicialmente, parecia que era só para aquela mulher. Jesus muda o seu percurso, enfrenta rejeições, enfrenta o politicamente correto da época, para encontrar-se com aquela mulher. E parecia que o objetivo final de Jesus era esse. E vai embora. Mas não, meus irmãos. O propósito inicial de Jesus era esse. Mas o final era que outros crescem em seu nome. Parece difícil entender isso. Mas nós não estamos falando de uma simples pessoa aqui. Nós estamos falando daquele que é onipresente, onipotente, onisciente. Nós estamos falando aqui daquele que é poderoso. Nós estamos falando aqui daquele que é o alfa e o ômega. Nós estamos falando do príncipe da paz, do Deus todo-poderoso, do início e o fim. Esse é o nosso Jesus. O propósito dele vai além do que pensamos ou imaginamos. Se nós achamos que o propósito dele é aquele, não. Ele tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Crendo ou não, ele vai fazer porque ele é Deus. Sendo Samaria ou não, ele vai fazer porque ele é Deus. Sendo a samaritana ou não, ele vai fazer porque ele é Deus. Sendo você ou eu, ele vai fazer porque ele é Deus. Há um plano poderoso de Deus nas nossas vidas. Outras pessoas precisavam recebê-lo como Salvador também. Muitas vezes as pessoas ficam limitando as obras de Deus, limitando aquilo que Jesus pode fazer. Ah, Senhor, eu tenho isso. Será, Senhor? Será que vai acontecer, meu Pai? Ah, Senhor, é uma vila muito grande, Senhor. Homens e mulheres ali, mas será, Senhor, que essas pessoas irão se entregar ao Senhor de verdade? Meu Pai, a situação está feia. Essa pessoa, se eu falar de Cristo para ele ou ela, vira a cara, não quer mais saber de mim. Senhor, esse meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meu primo, meu tio, não quer saber do Senhor. Estão lá na aldeia, Jesus. Por favor, fique em pé. Eles estão lá na aldeia, Senhor, e muitas das vezes, essa aldeia parece que não está, geograficamente falando, no mapa do Senhor. Senhor, parece que essa pessoa, que eu oro tanto, parece que está distante de Ti. Mas eu quero te trazer uma notícia boa nesta noite. Do texto que acabamos de ler. Que se necessário for, Jesus salva uma pessoa. E através dessa pessoa, outras pessoas serão alcançadas por Ele. E que sejamos nós. Que sejamos nós. Existem pessoas, meus irmãos, que precisam ser alcançadas por Jesus. Eu quero fazer uma última oração e devolver ao nosso pastor. Oração pela sua vida. Oração por corações aqui, que se em algum momento quer beber dessa água, que nunca bebeu, deseje beber novamente. Ó Deus, eu oro a Ti pelos Teus filhos, Pai,
pela tua palavra que foi ministrada, não a minha palavra, mas a tua, Senhor. Por corações, Senhor, entregues a ti nesta noite, Jesus. Por vidas, Senhor, que o Senhor quis que estivesse aqui, meu Deus. Ó Pai, visita esses corações, Jesus. Que a tua água viva flua dentro de nós, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que necessitam, Senhor, receber aquilo que é sobrenatural de Ti, Pai. Derrama agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que haja perdão de pecados, como já foi orado aqui nesta noite, pelo presbítero Esdras. Pai, no nome de Jesus, Senhor, tem corações aqui, Pai, que precisam ainda mais do Senhor. Corações aqui, Senhor, que precisam mais de Ti, Jesus. E essa é a minha oração para todos eles aqui nesta noite, Pai. Fortaleça-nos, Senhor. Que possamos, Senhor, estar debaixo da Tua graça, do Teu amor e da Tua bondade. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Espera aqui. Amém, meus irmãos. Deixa eu dizer para você uma coisa. Nós falamos aqui no início do culto que nós íamos orar por você. O pastor Wesley orou, a missionária Hilda, o presbítero Esdras, mas nós queremos fazer uma oração específica por você nessa noite. O Wesley está ali. Amém? Aí deixa eu, antes, dizer um negócio para você. Né? Como é que o texto fala? Jesus passou em Samaria, né? Tinha um caminho mais fácil. Deixa eu dizer um negócio para você. Jesus passou lá em Taguatinga para trazer você aqui hoje. Jesus passou na Octogonal para trazer você aqui. Jesus passou lá na Asa Norte, na Asa Sul para trazer você. Jesus passou no Cruzeiro Novo, no Cruzeiro Velho para trazer você. Jesus passou na Estrutural para trazer você aqui. E nós queremos orar, mas só tem uma coisa que eu queria pedir você para vir até aqui à frente. Nós vamos orar porque Jesus trouxe você aqui porque Ele quer abençoar você. Ele já falou com você por meio da palavra que acabou de ser ministrada. Mas eu queria que você viesse aqui à frente. Nós vamos orar. Quero chamar inclusive a missionária Vera, né, que pediu oração ali pela coluna. E eu quero que a irmã Sandra venha, porque quando ela me pediu oração pela coluna, a irmã Sandra que está ali do lado dela, testemunhou que Jesus curou a coluna dela aqui. Então, nós vamos orar por ela. Mas eu só quero te pedir uma coisa, você que virá aqui à frente. Eu quero que você deixe o cântaro aí. Eu estou falando da palavra que você ouviu. Você não vai trazer o cântaro, porque você não precisa do cântaro. A mulher deixou o cântaro lá e voltou dizendo da água. A água que você às vezes veio buscar não é a que Jesus quer dar para você. Então, se você quer deixar seu cântaro aí, vem aqui, nós vamos orar e vamos abençoar a sua vida. Você quer vir? Pode vir, nós já vamos orar. Amém? Nós já vamos orar. Jesus passou, onde você estava, Ele trouxe você. Pastor, mas eu venho no culto todo, sim, mas foi Jesus que traz. Não pense você que às vezes a gente está com vontade de vir. Amém? E eu queria pedir os pastores para me ajudar. O pastor Wesley vai fazer a oração aqui de cima, ele aqui pregou. E nós vamos orar. Aqueles que estão com enfermidade no corpo, na alma, nós vamos ungir. Amém? Eu vou ungir a missionária Vera aqui, enquanto o pastor Wesley ora. Amém, meus irmãos? Agora deixa o cântaro aí, não traz ele não. Porque o que você foi buscar no cântaro, ou o que você veio buscar, não é o que Jesus tem para dar para você. Amém? Pode orar, Wesley. Ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelos Teus filhos mais uma vez, Senhor. Aqueles que decidiram nessa noite deixar o Seu cântaro, Pai. E entenderam, Pai, aquilo que o Senhor veio nos dar. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, passeia no Teu povo agora, ó Deus.
Pai, em nome de Jesus, vai fazendo o teu querer, Senhor, nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, pela fé, Pai, que os teus filhos tiveram, Pai. Sair do seu lugar, Senhor. Entregar, Pai, aqueles que eles tinham em suas mãos para trás. E ir diante do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Se o Senhor quiser curar nesta noite, cura agora, Jesus. Pai, que toda enfermidade saia agora no nome de Jesus. Pai, se o Senhor quiser libertar, liberta agora, Pai. Deus, em nome de Jesus, fortalece, Pai, nesta noite, homens e mulheres, Senhor. Deus, em nome de Jesus, jovens, adolescentes, Senhor, nesta noite. Pai, pessoas, Senhor, no ato de fé, Pai, crendo em Ti, Jesus, que o Senhor dará, Senhor, águas vivas, Senhor, fluirão dentro deles águas vivas de Ti, Pai. Deus, nessa noite, Jesus, toca os corações, quebranta os corações, Jesus. Pai, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, passeia, Pai, fazendo o Teu milagre aqui nesta noite, Jesus. Pai, o Senhor sabe o que cada coração necessita, Jesus. E eu te peço, ó Pai, como Deus poderoso que Tu és o Deus do impossível, Tu és o nosso poderoso Deus, Pai. Visita agora, Pai, visita cada causa, Senhor, e no nome de Jesus age, Pai, age agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor, age agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pela fé eles deixaram o seu cântaro, Pai. Pela fé, Senhor, eles quiseram trocar, Pai, aquilo que está em suas mãos para receber do Senhor a fonte de água viva. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor já está fazendo algo poderoso aqui nessa noite. O Senhor está usando, Pai, as mãos dos Teus filhos e das Tuas filhas, Senhor. Pessoas sejam ministradas agora, meu Deus. Pessoas sejam tocadas pelo Senhor agora, Jesus. Oh, meu Pai, é o Senhor que faz essas coisas, Jesus. É o Senhor que faz essas coisas, Senhor. Tu és bom, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. É o Senhor que faz essas coisas. E o que o Senhor faz é bom. Em nome de Jesus.